todos, Eduardo Pastore, assessor jurídico do Sindiprest. Estamos aqui mais uma vez aqui juntos num podcast. Vamos tratar de mais um assunto muito relevante para as empresas, para os associados, para os filiados aqui do Sindiprest. Nós vamos falar bastante aqui sobre compliance trabalhista na área de relações de trabalho. E para falar desse tema, nós estamos com Alan, advogado, amigo, conhecedor do assunto, e eu tenho certeza que vocês vão ter a oportunidade de ter um conhecimento prático, objetivo, didático desta questão do compliance, da conformidade, e a importância disto para as empresas de trabalho temporário, de prestação de serviço, sob o ponto de vista da segurança jurídica. Compliance e a conformidade tem tudo a ver com segurança jurídica, e a gente sabe, quanto mais segurança jurídica as empresas, os empresários têm, mais eles podem investir em geração de empregos, em vez de ficar alocando recursos para ficar litigando na Justiça do Trabalho. Segurança jurídica na área trabalhista significa isto. Portanto, nós vamos agora então falar sobre esse tema. Alan, já passo a palavra para você se apresentar, e já vou deixar logo depois da sua apresentação, a primeira pergunta, que é a seguinte: na sua vivência, você enquanto advogado, trabalhista, eu quero que você traga qual que é a importância do compliance, da conformidade, o que isso tem de importante, o que isso significa para as empresas, a conformidade do seu ponto de vista da segurança jurídica trabalhista. A palavra está com você. Fique à vontade. Olá, Eduardo. Para mim é um grande prazer, uma honra. Fiquei muito feliz com o convite. Agradeço ao presidente, Sr. Vander. Não poderia deixar de agradecer também a sua atenção de sempre. Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui. Meu nome é Alan Franco, sou advogado trabalhista há mais de 15 anos. Nossa expertise é empresas, né? O nosso cuidado, o nosso olhar diário está... Você sempre advogou mais para reclamada, para empresa, é isso? Na verdade, eu nunca advoguei para reclamante. Entendi. Esse é o nosso perfil. Então, eu tenho especialização em direito do trabalho. Então, o nosso amor, nossa entrega diária é justamente nessa área, né? No direito do trabalho, a gente se especializou bastante nisso. E quando a gente fala de compliance, é algo interessante, porque, na minha opinião, existe apenas um conceito, é vital. É importantíssimo que as empresas estejam conscientes, todas elas, sem exceção, independente do tamanho, da importância de saber as regras do jogo e saber jogar esse jogo. Quando a gente fala de compliance, Pastore, é muito interessante porque não começou hoje, né, essa história. Nós temos um contexto muito interessante, porque eu acho que é válido fazer apenas uma pincelada rápida num pouco dessa evolução, né, que nós temos hoje no Brasil. Graças a Deus, para o bem. Nós estamos diante de um cenário muito promissor, né? Bastante oportunidades, mas no passado nós temos períodos interessantes que vale destacar aqui. Me parece que nós tivemos períodos grandes, um espaço grande de revoluções. Isso no mundo, né? Quando a gente fala de direito do trabalho. Então, 1791, uma grande revolução chamada Revolução Francesa, que diz muito para nós nos dias atuais. Nós tivemos a Revolução Industrial, nós tivemos grandes guerras, e tudo isso o ser humano estava inserido, e no centro dessas discussões, as relações de trabalho, por óbvio, né? Então, a gente dá um salto dessas revoluções, desse período, né, onde surgiram direitos do trabalho, voltadas justamente para uma conscientização, uma regulamentação mais da jornada de trabalho, a erradicação do trabalho infantil, né? Antigamente as crianças trabalhavam 12, 13 horas dentro de uma indústria. E o que o passado nos ensina, né? Hoje nós estamos falando um pouquinho de indústria 5.0. Uma indústria, uma empresa 5.0, né? E é interessante que a sociedade hoje ainda não convive tanto na prática, ali no dia a dia, né, com essa indústria 5.0. Por exemplo, uma indústria brasileira, hoje ela já faz, praticamente tem uma hegemonia das 5 proteínas, né?
carne, frango, porco e peixe, etc. Tal. E eu recentemente ouvi uma entrevista na Forbes, foi em maio agora desse ano, onde o CEO dessa empresa destacava, né, a importância da inteligência artificial nesse setor alimentício, por exemplo. E é interessante porque já temos a carne, a proteína feita por impressoras 3D. Então essa é uma realidade. Veja, demos um salto, né, de um conceito histórico para os dias atuais. Hoje nós temos essas novidades, né? Eu lembro de uma história do professor Marins, que ele chegou num hotel para fazer para fazer uma reunião e etc. E aí ele tinha várias cancelas ali, etc. E ele foi passando por uma cancela ou outra, tal. Foi lá, fez a reunião. Na hora que ele desceu, o segurança perguntou para ele se ele tinha pego a assinatura do presidente da empresa, porque senão ele não poderia sair. E aí ele comentou com a pessoa, falou, poxa, o senhor bacana, o senhor é um bom funcionário aqui, mas eu posso ir porque eu estou atrasado, tenho outro compromisso, etc. Falou, não, aqui ninguém sai se o carimbo aqui não tiver carimbado, etc. Tal. E ele, de forma muito, muito lúdica, nessa história que ele conta, ele fala que ele, tá bom, então eu vou lá rapidinho, tal. Era 19 andares, ele foi para trás de uma parede ali, pegou a caneta, fez um rabisco tal, e demorou 2 minutinhos, voltou lá e entregou o ticket para o funcionário. Ele falou, agora sim. Aí ele, curioso, ele falou assim, desculpa, mas você conhece a assinatura do presidente? Ele falou, claro que não. E aí só constatou o óbvio, né? Falei, e depois, o que você faz com esse ticket? Eu ponho naquela caixa ali. Aí abriu uma gaveta cheia de ticket, assim, né? Falei, e depois? Ele falou, não sei, sempre foi assim. Então, hoje a gente tem obviamente que isso é só uma ilustração, mas existem serviços repetitivos e muitas vezes as pessoas não querem saber o porquê das coisas, né? Eu acho que hoje o empresário ele precisa entender os fatos, dominar os fatos completamente. Dentro do seu empreendimento, ele precisa dominar os fatos. E isso, na prática trabalhista, a gente vê uma crescente das ações, por exemplo, voltadas para assédio moral, por exemplo. Quando chega no escritório, por exemplo, a gente se debruça lá, uma equipe, para olhar aquele assunto e 90% são fatos. Então, A diz que foi assediada por B. E a gente vai anotando. O B falou isso. Aí, quando a gente volta para a empresa, o domínio dos fatos. Isso aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, quando aconteceu, etc. Tal, e tudo isso para nós importa. Para fazer uma simples ou uma complexa defesa, quando a gente fala de compliance, não é simplesmente dominar o direito, né? Quando a gente fala de direito do trabalho, etc. Tudo isso é muito importante, mas o empresário ele precisa ter uma visão mais global, uma visão mais ampla do seu negócio, como que funciona, por que essas ações repetidas, elas são feitas dessa forma. Hoje existem tecnologias para otimizar esse tipo de processo. Então, o compliance ele vai muito além disso, né? De simplesmente estar em conformidade. É entender o seu negócio, olhar para as questões práticas do dia a dia, por que acontece, como acontece. E Alan, colocando diante do que você colocou aqui, eu pergunto para você o seguinte: o que você entende? Porque quando você coloca aqui dominar os fatos, entender dos fatos, né, e eu estou fazendo essa leitura enquanto segurança jurídica, de que forma que você entende que o compliance pode estar prevenindo as ações trabalhistas para que elas não aconteçam? Porque me parece que o compliance ele está muito calcado na questão da gestão da empresa. Eu queria saber de você que você nos contasse aqui como é que você entende que os empresários podem usar o compliance enquanto instrumento para prevenir a ação trabalhista. É isso que o nosso público aqui vai querer saber. Se você puder dar algumas dicas, dar um norte para a gente aqui, eles vão capturar essa mensagem com certeza e vão poder usar nas suas empresas. Por favor. Perfeito. Quando a gente fala de governança, compliance, também não é um assunto que nasceu hoje, né? As empresas, o pessoal precisa entender que existe uma evolução, né? Essa história toda.
Ao falar de compliance, na prática, hoje eu estou sendo muito cogitado justamente para que a gente possa falar com liderança, que é o elo dessa corrente, né? Treinamento de líderes, uma comunicação não violenta, ouvir e falar de forma coerente, entregar aquilo que promete, as relações sindicais, né? A empresa estar apta a lidar com assuntos sindicais, por exemplo, e o Sindipressing tem feito um papel muito importante dentro desse contexto. A gente acompanha o trabalho de vocês, principalmente nas questões de litigância predatória, por exemplo, que é uma sombra, né, no desempenho das empresas. Imagina, você está lá trabalhando e de repente chega uma ligação de um ex-funcionário seu falando, olha, me falaram que vocês não pagaram as verbas rescisórias corretamente. Peraí, esse funcionário foi cooptado, foi abordado por um advogado qualquer aí fora para falar que fomos lá e realmente provamos que está tudo certo, né? Então, o Sindipressing tem prestado um grande serviço para a sociedade brasileira nesse aspecto, porque isso reverbera, né? Isso vai além das fronteiras aqui de São Paulo, a gente tem acompanhado. O compliance, quando a gente fala dessa gestão de empresa, quando a gente fala de governança corporativa, antigamente a proposta era defina uma empresa, qual que é a natureza de uma empresa, qual que é a razão de uma empresa existir. Então, 1990, tinha um conceito muito forte, né, que a empresa ela era o lucro, né? E com o passar do tempo foram surgindo novas teorias, ao ponto de ter autores, principalmente nos Estados Unidos, dizendo que é necessário a gente pensar o ESG dentro de uma questão de governança corporativa. Não é só o lucro, e aí essa pirâmide se inverteu, né? Então, nós temos, sim, um professor, até temos a pirâmide de Carroll, né? Que essa é uma pirâmide que ela literalmente inverte, né? Coloca a filantropia em primeiro lugar, etc. Tal. É óbvio que cada uma das inúmeras empresas tem uma realidade. A empresa não pode ser considerada simplesmente como a filantropia pura e simples, né? Mas o ser humano no centro, né? Acredito que esse seria um bom passo, um bom pontapé inicial. Quando a gente coloca o ser humano no centro, nós estamos falando de Constituição Federal, onde tem lá uma regra básica, né? Dignidade da pessoa humana. O significado disso. Simplesmente cumprir as regras? Não é só isso. Hoje nós temos a NR1, né, batendo a porta das empresas, então nós estamos falando de como eu vou medir um risco psicossocial dentro de uma empresa. Fizemos recentemente tivemos uma palestra com uma desembargadora do trabalho. Ela mesma comentou isso. É muito difícil, porque cada um tem uma realidade, cada colaborador tem uma realidade, mas a empresa precisa ter esse cuidado, né? Então, quando a gente fala de liderança, por exemplo, eu gosto muito desse assunto, porque a gente tem criado bons relacionamentos com algumas empresas justamente nesse sentido. Fortalecer as lideranças para elas entenderem que nem tudo é justa causa, nem tudo é uma advertência, nem tudo é uma suspensão do contrato de trabalho. Dentro desse contexto de treinamento, fica a primeira dica. Empresário, olhe com muito cuidado para as propostas que o RH traz. Por exemplo, quando a gente fala de liderança é um processo, não é um cargo. Hoje você é líder da produção, não é simplesmente um cargo. E muitas vezes fala assim, olha, eu promovi aquela pessoa, hoje ele é um líder porque ele era um bom executor. Nem sempre é essa lógica, nem sempre essa fórmula acontece. Por isso que eu brinco que a liderança é um processo. Se ele não pensar em galgar ali outras promoções e fazer sucessores com a qualidade, com o comprometimento, então uma pesquisa recentemente que nós vimos que boa parte da comunicação na empresa gera problemas. 84%. Uma pesquisa nos Estados Unidos, dizendo que a comunicação ainda é um grande problema nas empresas. Então, empresário, por que não investir na sua liderança para desenvolver boas comunicações, desenvolver bons projetos? Então, a primeira dica.
Segunda dica, que eu particularmente é a nossa praia, né? Um pouco mais do legal, parte jurídica, é levar uma pessoa para dentro da sua empresa para traduzir tudo isso, que é uma sopa de letrinhas, muitas vezes muda muito rápido. Quando a gente fala para um empresário que existe um risco de uma multa ou uma ação trabalhista, quando a gente fala em números, provavelmente isso realmente desperta um gatilho e aí vem um interesse em falar, eu quero a solução. Tá? Então, acho que o primeiro detalhe é ter uma linguagem muito acessível. O seu assessor jurídico, a sua equipe jurídica precisa estar sensível a essa realidade. Que o juridiquês hoje ele é importante, eu particularmente entendo que nos tribunais, nos fóruns, mas quando esse assunto vier para a mesa, para o empresário, é muito importante que tudo isso seja diluído, seja uma comunicação leve. Essas questões são importantes, né, Alan? Porque o que você, no final das contas, está colocando são vários aspectos importantes em termos de conformidade e de segurança jurídica preventiva, né? Quando você fala da liderança, quando você fala da comunicação. E o que eu noto aqui, Alan, e eu queria que você também discorresse um pouco, que o que me parece aqui é que nós estamos falando muito aqui de comportamento, né? Comportamento. E principalmente, de tudo que você falou, a leitura que eu faço aqui é de comportamento do empresário. E aqui é que eu coloco essa observação para você nos ajudar aqui. Quando você fala de comportamento do empresário, você está falando sobre a questão da cultura organizacional. E nós sabemos que uma empresa só muda, e como você falou, os líderes, os gestores, eles vão mudar o comportamento no caminho da prevenção, que é o que você colocou, se o dono ou se a empresa, se a pessoa que está lá no topo quer e também quer que esse comportamento seja mudado. Como é que você... Dito isso, como é que você enxerga essa questão da cultura organizacional? A pergunta mais específica, até que ponto, no seu entendimento, os empresários estão cientes de que o comportamento deles deve mudar no sentido da prevenção jurídica trabalhista para que essa prevenção, para que esse resultado exista? Como é que você vê essa questão do comportamento do empresário nesse contexto, no caminho que você colocou da segurança jurídica trabalhista? Tudo muda quando você muda. Eu acho que esse é o ponto inicial. Se não muda pelo amor, vai mudar, infelizmente, pela dor. Vou dar um exemplo. Certa vez, um empresário nos procurou, ele estava sendo acusado de assédio moral coletivo. Subiu numa mesa, chamou todo mundo de incompetente, fez uma série de acusações e simplesmente gravaram aquele show que ele deu ali no chão de fábrica, no chão da empresa. Aquilo custou caro, né? Custou uma multa de 1,5 milhão, né? Que foi convertido num termo de ajustamento de conduta perante o Ministério Público do Trabalho. Era desnecessário aquela ação, mas quando ele viu o tamanho do problema, ele realmente mudou. A conduta dele mudou. Ele precisou ser compelido ali, né? Chacoalhado, literalmente. Falou, olha, em que pese todas as orientações dadas, você foi além daquilo que a legislação permite. Obviamente que compliance, quando a gente fala de compliance puro, raiz, nós estamos falando de conformidade de você fazer aquilo que precisa ser feito. Está na lei, está na convenção coletiva, literalmente o feijão com arroz, isso, ok. Dentro da questão comportamental, é muito importante que você se cerque de pessoas corretas, pessoas bem intencionadas. Porque existem muitas pessoas vendendo serviços totalmente fantasiosos, coisas que não fazem o menor sentido, e infelizmente isso acontece. Quando eu falo de pessoas bem intencionadas, pessoas treinadas, e é interessante isso porque o comportamento tem muito a ver com cultura, né? Então, eu posso falar para os meus funcionários, por exemplo, que a cor da roupa que eles vão trabalhar? Posso, está previsto na lei. É um direito do empregador, por exemplo, falar o uniforme da empresa. Quando o funcionário vai tirar férias? Posso. Tem uma questão
que te dá amparo, tem uma questão legal que te dá amparo, né? Exemplo, na pandemia, né? Tivemos agora o tarifaço do Trump, férias coletivas, tudo isso está dentro de um poder de gestão do empresário, né? Agora, quando ele passa a falar, não, a partir de agora, aqui no meu estabelecimento, na minha empresa, só trabalha A ou B. Então, isso nós temos um problema, né? Então, a partir do momento que existe um olhar mais discriminatório, etc., tal, é óbvio, a minha casa, as minhas regras, ele tem o direito de exercer esse direito soberano, mas existem alguns limites, né? Então, hoje está muito em voga, está muito comum, infelizmente, os empresários, recentemente vimos na mídia, o empresário falando que funcionário de determinado partido político não trabalha aqui. Então, tudo bem, é uma opinião dele, mas quando ele leva isso para um ambiente de trabalho, infelizmente, pode cair numa questão de discriminação, etc. Nesse caminho que você está trilhando, Alan, você pode trazer aqui alguns exemplos, outros, daquilo que os empresários não podem fazer e não devem fazer. Eu quero alguns exemplos negativos, porque você trazendo exemplos negativos, você já está dando a vacina jurídica para quem está nos assistindo e fala assim, nossa, isso daqui eu fiz e não vou fazer mais. Então, não precisa citar muitos exemplos, não, mas alguns que vêm à sua mente assim. O que você entende, que você vê na sua prática do dia a dia? Você olha assim, você fala assim, putz, isso daqui o empresário não pode fazer, não pode falar, não pode, porque dá problema jurídico trabalhista. Dá alguns exemplos para a gente aqui. Boa. Vou trazer 2 exemplos que são mais clássicos, um mais clássico e o outro nem tanto, que é uma novidade aqui para vocês. Quando a gente fala de justa causa por embriaguez, hoje existe um grande desafio, que é você provar que, de fato, aquela embriaguez, etc., é realmente uma coisa passiva de justa causa. Por quê? Porque os tribunais têm entendido que aquilo não é simplesmente uma justa causa, pode ser uma doença. Se é doença, eu preciso afastar, preciso humanizar essa tratativa, não é simplesmente colocar na rua. O funcionário cometido desse problema, é difícil você lidar. Às vezes ele chega, causa problema. Recentemente tivemos um caso onde o funcionário misturava no leite, café com leite, o álcool. Nossa. Então ele chegava bem para trabalhar, de repente ele causava um problemão lá e o dono da empresa literalmente achava aquilo que era espiritual, alguma coisa qualquer, menos até acharem que no armário dele tinha lá um pouco de álcool, etc. Tal. É uma pessoa doente. Logo, essa pessoa não pode ser demitida por justa causa. Ok, e para explicar isso de forma não técnica, né? Porque a gente precisa ir mais para a prática. Olha, existe aqui os tribunais, têm entendido que esse caso a gente pode, se mandar embora por justa causa, pode ter uma reversão e você tem que pagar salários, direitos durante esse período, etc. Tal. Então, o que a gente faz aqui? Cria uma rede de apoio, mas eu, empresa, não tenho condições de lidar ou dar essa rede de apoio. A nossa sugestão é conversar com família, trazer as pessoas que são interessadas para ajudar. Agora, novidade, ludopatia. Tem CID. Jogo. O cara que é viciado em jogo. Hoje nós temos alguns problemas atuais nas empresas, né? Por exemplo, o acesso ao crédito do governo, etc. Tal. A ludopatia é um problema sério. Pessoa viciada em jogos. E hoje o jogo está dentro do celular, está dentro das empresas de N formas. Posso demitir essa pessoa por justa causa, por jogo de azar? Se ela estiver jogando durante o expediente, é isso? Exato. Aí eu pesquisando, né, um assunto que eu particularmente eu não vi jurisprudência no TRT2, aqui no nosso Tribunal Regional de São Paulo, eu não vi decisões nesse sentido. Então, comecei de setembro para trás, né, fui pesquisando e tal, não achei. Mas, obviamente, que isso vai chegar à porta das empresas, né? A pessoa foi demitida recentemente teve um funcionário que foi pego jogando, né? Detalhe, ele tratava muito mal, ele era um líder, ele tratava muito mal os seus subordinados.
E toda hora que o pessoal ia conversar com ele, ele fechava a tela, tal, não sei o quê, e ele estava sempre mal-humorado, então ele estava sempre perdendo no jogo. Como que descobriram isso? 9 ou 10 funcionários foram no RH, relataram o problema de relacionamento. O RH suspeitou, acionou o TI percebeu que essa pessoa estava jogando no computador da empresa no horário de trabalho. Então tem uma prova ali irrefutável, não tem como falar que não, né? Mas e se ele estiver jogando no celular dele no horário do almoço? Veja, esses assuntos vão chegar, infelizmente, vão chegar. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, a empresa demitiu e a justa causa foi mantida, porque ele estava usando o computador da empresa, etc. Tal. Mas é um problema. Semelhante à embriaguez, será que não teremos justa causa revertida no tribunal? Porque se trata de uma doença, não temos tantos casos ainda. Então, aqui, né, Alan, a gente vê também, a gente entende pelo que você está colocando, que muita coisa passa pela gestão, né? Me parece, pela fotografia que a gente está batendo aqui, daquilo que você já trouxe, que grande parte desses problemas jurídicos trabalhistas, eles nascem na gestão, né? E se transformam depois num problema jurídico. Pode se transformar, mas o DNA não é necessariamente jurídico, tá na gestão, no RH, como você colocou, e aí é que eles vão se transformando posteriormente, alguns deles em ações judiciais, e se tornam um problema jurídico. Aí o empresário vai pagar mais caro essa conta, né? Então você entende que é, pelo que você está colocando, eu vou concordar com você, eu vou fazer uma observação e quero que você discorra, que uma das melhores formas que as empresas têm para evitar problemas trabalhistas, ou prevenir ou mitigar, pelo que você colocou aqui, é investir fortemente na gestão e nas pessoas. É isso? Sem dúvida. É por aí, né, que você tá colocando. Mais uma vez a gente volta à questão comportamental, que me parece aqui, Alan, a experiência que você tem e que eu tenho também, a gente verifica que o empresário, às vezes, ele está tão concentrado lá no dia a dia da empresa que ele não vai se preocupar com isso. E mais do que isso, me parece que essas ações de prevenção na gestão custam muito mais barato do que o reativo numa ação trabalhista. É isso aí, não é? Eu vou dar um exemplo prático. Recentemente, nós tivemos no escritório uma demanda que chegou lá, valor da causa, R$500 mil. Na situação, a empresa ela estava sendo demandada por 20 assuntos. Só que eu já estava fazendo o preventivo dessa empresa há uns 3 anos. Quando você fala que sai mais barato mesmo. Porque essa empresa não pagou absolutamente nada. E aí eu falo, precisamos usar bem, no bom sentido, usar, entre aspas, a justiça do trabalho. Porque se você está certo, comprovantes de pagamento, ordem cronológica, documentos legíveis. Veja, compliance é fazer arquivo de documentos digitais legíveis. Porque quantas ações a gente já não recebeu para fazer defesa? O documento ilegível nada prova. Então, compliance tem a ver com o comportamento do estagiário que vai fazer a digitalização dos documentos. Tem a ver com o arquivo desses documentos, como a gente vai guardar esses documentos. Um exemplo prático. Uma ação de R$500 mil, se não tivesse prova documental, e 90 e poucos % dessa ação era prova documental, teria pagado mal, paga 2 vezes, né? Quando eu falo de um pouco mais de atenção ao preventivo, quando chega a certa idade, a gente começa a frequentar um pouco mais os consultórios médicos, né? E é engraçado que eles falam, olha, tá tudo bem, porque você fez a lição de casa. Certo. Então, por isso que eu iniciei falando que o compliance é vital para os seus negócios. É importante que você entenda que a prevenção, olhar... E eu concordo com você, o empresário não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Reitero, é importante que você se cerque de pessoas corretas, técnicas, cada um no seu lugar, sabendo o que está fazendo, pessoas que realmente tragam experiência, não estejam focados somente nas questões do hoje, porque o direito ele é muito dinâmico.
muda toda hora. Então, essas pessoas precisam estar antenadas. E o Sidemprest tem um perfil muito legal, que é essas palestras, atualização. Tudo isso faz parte e tem que fazer parte da vida de quem está ladeando ali, quem está do lado do empresário. No final das contas, é melhor prevenir do que indenizar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que essa daí é a grande questão. E mais do que isso, né, Alan, os empresários precisam entender isso, porque é o que você falou, né? A prevenção, às vezes, é a forma com que você fala. Isso custa barato, porque falar você não paga, não tem que investir muito para falar a coisa certa. Sem dúvida. Então, a comunicação é um investimento barato. A forma com que você passa as mensagens, aquilo que o empresário deve falar e não fala, aquilo que ele não deve falar e fala. Então, né, pelo que você colocou aqui, né, Alan, a questão da comunicação é muito importante. A organização dos documentos, das informações, porque isso daí, logicamente, em a gente enfrentando, em a empresa enfrentando uma ação trabalhista, precisa ter uma organização com os documentos, que documentos são provas, né? Sem dúvida. E me parece que você colocou também que as empresas, às vezes, elas não olham com tanta atenção nessa questão da consolidação das provas prévias, né? Dos documentos prévios, para poder depois dar munição para o advogado poder fazer uma boa defesa na ação trabalhista. Então, você está, pelo que eu estou entendendo aqui, né, Alan, você está com um foco muito nessa questão da gestão, né? Dizem que 80% dos problemas jurídicos trabalhistas de uma empresa não são problemas jurídicos, né? E sim de gestão, mais especificamente de gestão de pessoas. O que você está trazendo, que o compliance, a conformidade, vai olhar muito para essa questão do comportamento. E mais do que isso, viu, Alan? Pelo que você está colocando aqui para todos nós, eu vou dizer que, ouso dizer que o advogado que tem essa percepção que você tem, ele proporciona para a empresa que ela aloque recursos naquilo que realmente é importante para ela e é o mais importante, que é gerar emprego. Sem dúvida. Em vez de alocar esses recursos num contencioso muito alto, com ação civil pública, com termo de ajustamento de conduta, essas questões todas, né, Alan? Eu acredito que seja por aí, né? Que é o que você está colocando e por tudo que você está dizendo até agora, né? Você sabe que tem uma empresa multinacional a qual eu atuo, ela fez o seguinte pedido: eu preciso de um curso intensivo para os meus líderes sobre legislação trabalhista. Esse curso nós iniciamos no mês passado, são toda sexta-feira, 4 horas. Eu estou dentro da empresa, conversando, entendendo, trazendo aspectos práticos. Muito interessante isso, hein? Foi a primeira vez que eu vi um empresário multinacional. Muito interessante eu sentei para falar. É prevenção na veia, hein? Na veia. Você fala, raiz. olha, quero um curso de legislação trabalhista, DNR. Você vai lá, você distribui, você compartilha a sua informação técnica jurídica. Impressionante. Para prevenir, que é mitigar problemas. Sensacional. Muito sensacional. Bom, então, assim, excelente exemplo esse, hein? Excelente exemplo, iniciativa ótima. Você tem visto muito isso? Agora com um pouco mais de frequência. Ah, é? E a gente tem dado para os nossos clientes a título gratuito esse braço. Então, para os nossos... essa consultoria mais especializada, que você vai lá e você vai em loco, você vai nas empresas? Toda sexta-feira eu chego nessa empresa às 14 horas e saio às 20 horas. Nós distribuímos em 3 módulos toda sexta-feira. E é muito interessante porque, além de trazer alguns conceitos, o que é, como funciona, exemplo básico de uma demanda super atual, é o assédio moral, eleitoral, o assédio moral religioso. Então, ali a gente começa a alinhar expectativas. Porque o líder, muitas vezes, ele recebe uma incumbência e muitas vezes não é treinado para lidar com situações de... Ô, chefe... Ele nem sabe, né, como lidar, né? Vou dar um exemplo. Ô, chefe, no meu armário... Perdão. No armário do lado, o rapaz é homossexual e fizeram um símbolo da suástica. O que isso significa? É assédio. Então, as demandas... Eu gosto muito de estar na empresa, justamente porque ali está o direito do trabalho, não é no gabinete. Muito bom, é isso aí.
porque ali as coisas acontecem. Então, a gordofobia, então, o assédio moral por a questão de o rapaz é nordestino, a moça é do sul, isso, aquilo. Raça, gênero, questão da questão sexual, enfim, Sim. tudo isso acaba entrando, né? E isso está pulando no colo. Orientação sexual. Está pulando no colo do líder. Nenhuma greve começa no sindicato. Nunca vi nenhuma greve começar no sindicato. Todas elas passaram pelos corredores da empresa. Sim, os líderes não observaram. O dono não e eclodiu. Implodiu. O problema veio à tona. Então eu brinco que é importantíssimo estarmos atentos a essas necessidades. Então, todos precisam de proteção do ambiente de trabalho seguro, sem exceção nenhuma. Pode ser pequeno. O etarismo está muito em voga agora, né? Esse choque de gestão, de gerações, né? Então, o etarismo está vindo à tona, coisa que estava um pouco esquecida, né? Porque a pessoa um pouco mais velha, hoje não serve. Lógico que serve. Todos deverão estar sob um guarda-chuva de proteção do meio ambiente saudável para se trabalhar, né? Aqui, Alan, perfeito o que você colocou, você trouxe bons exemplos e mais do que isso, viu? Você, me parece não, eu consegui perceber isso agora, você tem são poucos advogados que têm isso daí, viu? Trabalhista. Essa vertente na prevenção, é isso que você faz, de ir pessoalmente na empresa e ficar lá compartilhando seu conhecimento para vacinar. Vamos chamar aqui, é a vacina jurídica, literalmente. Boa. A vacina, é o EPI. A vacina jurídica que você dá para esses empresários com esta atitude, com essa ação, é muito importante. Eu estou dizendo que isso é um diferencial muito... Eu acredito que este seja um diferencial que poucos advogados na área trabalhista e empresarial têm, por um motivo muito simples, Alan. A gente está acostumado, na nossa cultura de litígio, vender o seguinte serviço. Olha, o seu empresário X, se tiver um problema lá, Y, na questão, me contrata que eu defendo. Já partindo do princípio que vai ter uma contenda. E você está invertendo isso quando você faz essa visita pessoalmente para a empresa e dando essa orientação preventiva. Então, com isso eu quero dizer que para os empresários que estão nos ouvindo aqui, para as empresas que querem mitigar os problemas trabalhistas, que querem diminuir a contenda, primeiro, dá para fazer isso, dá para diminuir a ação trabalhista, dá para você diminuir os seus gastos com tudo aquilo que a ação trabalhista traz, desde que essas empresas olhem, esses empresários entendam que a prevenção é um caminho muito mais barato e efetivo para você evitar justamente aquilo que você, empresário, não quer, que é estar na frente de um juiz do trabalho, arriscando o seu negócio com uma interpretação que o juiz pode dar, inclusive, que pode mandar brasa num assédio moral, num dano moral, que pode inviabilizar a atividade econômica da empresa. Sim, não é, Alan? Então, eu acredito que o caminho que os exemplos e a vivência que você está trazendo aqui deixam muito claro para os empresários, para as empresas que estão nos assistindo, que existe um caminho, um percurso efetivo, sim, para prevenir muitos litígios trabalhistas. Sem dúvida. E a exposição, eu costumo dizer que é uma exposição ruim. Falando um pouco dessa evolução, né? Hoje nós temos uma era digital completamente dinâmica. Na minha opinião, até uma postura errada do tribunal do trabalho. Acredito que isso venha de cima para baixo dos órgãos superiores, mas decisões condenatórias na primeira página do site do tribunal. Por exemplo, empresa X é condenada por... Veja, essa é uma exposição que muitas vezes pode custar o seu contrato. Isso fica exposto lá no tribunal, no site do tribunal? Sim, Eu estou fazendo essas perguntas para você, empresário, entender isso que o Alan está trazendo aqui, porque então isso, se um concorrente dessa empresa, por exemplo, acessar lá e pegar o nome, e localiza, identifica? Consegue.
Não tem segredo de justiça nessa coisa. Me parece que é uma coisa assim, um Big Brother. Mas isso é muito ruim, hein? Veja, a importância de você não chegar a esse ponto. A prevenção vai te... Quanto custa o homem-hora para ir em audiência? Aí a audiência é cancelada. Sim. Você vai tirar novamente esse funcionário para ir lá testemunhar, etc. Tal. Aí, veja, a exposição hoje nas mídias, você tem o Reclame Aqui da vida, você tem N sites de redes sociais. É óbvio que um bom advogado vai fazer a defesa da empresa em todas as esferas, inclusive cobrando danos morais, porque é possível a empresa ser ressarcida, porque os seus direitos foram violados, essa exposição desnecessária, principalmente quando o funcionário vai para a rede social, né, fala mal da empresa, etc. Tal. Tudo isso pode ser, dependendo do caso concreto, ser avaliado, certo. E sim. Mas veja, olha como é complexo. Às vezes você tem um grande cliente que olha uma situação, uma exposição desnecessária, uma exposição num tribunal, por exemplo, num site de um tribunal que tem alcance mundial, onde a empresa X foi condenada a pagar 10 mil reais a título de dano moral porque, sei lá, permitiu o assédio sexual, um assédio qualquer. Quer dizer, não coibiu o assédio sexual, não coibiu o assédio moral. Lá não fez algo preventivo. Certo. Então, são exposições que pode custar, inclusive, a existência da empresa. Muito bom, muito bom. Olha, Alan, isso que você está trazendo, é bom que os nossos ouvintes aí entendam o que o Alan está trazendo aqui, porque isso é de extrema relevância. O que o Alan está colocando aqui não é só um dano econômico da ação trabalhista, que isso pode acontecer, já é grave, porque é o que ele colocou aqui. Às vezes uma conta de uma ação trabalhista é tão grande que a empresa não consegue nem pagar. Mas pior do que isso, é o que o Alan está colocando aqui, de uma maneira muito clara, é o dano à imagem e o dano à reputação das empresas. Por quê? Porque elas têm uma ação trabalhista, de repente, como ele colocou aqui lá no site do Tribunal Regional do Trabalho, aqui tem o nome, o CNPJ da empresa cravado lá. O concorrente pega um negócio desse e fala, tá vendo? Então, mais um elemento que o Alan traz aqui, aliás, dois. Este e também o outro que você trouxe muito interessante, é a questão também das tecnologias, das mídias sociais. Hoje em dia, uma empresa que cai no WhatsApp da vida, pelo que você colocou aqui, e o empregado está lá soltando as informações negativas da empresa, causa um dano gigantesco. Então, tudo isso tem a ver muito forte com compliance, né? Total. Com a conformidade, né? Sem dúvida. Hoje, falando de tecnologia, empresário, você tem, sim, ferramentas à sua disposição. A gente falou um pouco do lado mais complexo, um lado que talvez traga prejuízo, mas saiba usar as ferramentas ao seu favor. Lembra que eu coloquei entre aspas, usar a justiça do trabalho? Exemplo, quando eu vou fazer uma audiência, o juiz pergunta sempre. Ele é obrigado a perguntar por lei, né? As partes conversaram sobre acordo? Eu nunca começo falando valor. Eu faço uma introdução de 2, 3 linhas sobre a importância, relevância e a conformidade da empresa. Excelência, rapidamente, só queria falar, é uma empresa séria, uma empresa idônea. Se o senhor olhar nas folhas 20, 30, 40, estão os comprovantes de pagamento. Por isso, a empresa não tem uma proposta de acordo. Lamento, mas a empresa não tem proposta de acordo. Certo. Opa, a minha primeira defesa. Eu já deixei meu cartão de visita, eu falei que é uma empresa séria, uma empresa idônea, que os comprovantes de pagamento estão lá. O resto é mérito, vai se discutir ao longo do processo. Quantas vezes o juiz ele para e vai olhar se realmente os comprovantes estão lá. Certo. Doutor, qual que é a sua... Aí pergunta para o advogado da parte contrária, qual que é a pretensão? 50 mil. O próprio juiz já começa a fazer a defesa da empresa. Ô, doutor, desculpa, mas boa. 50 mil, os comprovantes estão aqui. É boa estratégia. Boa, muito então, bom. Literalmente, entre aspas, a gente tem essa estratégia e de fato, se está tudo certinho, por que eu vou fazer uma proposta de R$1.000? Tá pago. Muito bom. Então, seja protagonista do seu negócio. Advogado, tome uma postura de protagonista. Defenda aquele. Tenha orgulho de ser advogado. Faça bem feito. Não é simplesmente para... Infelizmente, existe uma pecha, né, que a Justiça do Trabalho é um balcão de negócio. Eu discordo. Ela precisa ser usada como
um palco para o advogado ser o protagonista na defesa dos seus interesses. Até para não cair em discreto, nem a justiça, nem a empresa, nem o advogado, nem ninguém com teses que a gente sabe, ações que a gente sabe que não tem procedência. Né? Exatamente. Bom, Alan, olha, a gente está chegando no final aqui do nosso podcast. Com certeza, nós vamos voltar aqui outras vezes para você trazer mais elementos aqui, mais informações desse tipo. E você tem uma riqueza enorme aqui de informações e conteúdo que você pode compartilhar aqui conosco. O objetivo do Sindiprestem, mais uma vez, eu sempre reforço essa questão com o nosso podcast, é justamente trazer para você, empresário, do trabalho temporário, terceirizado, essas informações para que vocês possam aproveitar deste conteúdo e aplicar na empresa de vocês isso que está sendo dito agora. Porque o Alan deixou aqui muitas informações pertinentes e absolutamente relevantes enquanto vacina jurídica preventiva para vocês usarem na empresa de vocês, na empresa de cada um. Ou seja, o compliance, a conformidade, está aqui demonstrado a importância dessas ações e de tudo que o Alan colocou aqui em termos de prevenção de litígios trabalhistas. A questão da proteção à imagem, reputação, gastos e custos que vocês evitam aplicando a prevenção de uma forma muito mais barata. Enfim, Alan, olha, eu tenho que te parabenizar por você ter essa postura, esse olhar na prevenção, que são poucos advogados que têm esse olhar. E, em segundo lugar, deixar aqui para você agora as considerações finais. Já vou deixar aqui um convite para o Alan voltar aqui para a mesa para a gente conversar sobre mais assuntos, talvez entrando em alguns temas um pouco mais específicos, né, Alan? E você já está, então, publicamente aqui convidada para voltar. Com certeza todo mundo vai adorar te ouvir novamente. Eu deixo com vocês, então, as últimas considerações e já me despeço aqui de vocês, fazendo um convite para um próximo podcast. Nós vamos tratar de temas relevantes e importantes para o Sindiprestem, para os associados, para os afiliados aqui do nosso sindicato. Alan, com você, então, as últimas considerações. Fique à vontade e muito obrigado pela sua presença. Foi extremamente positiva. Eu gostei muito. Obrigado. Eu agradeço pelas suas palavras, pelas suas considerações. Para nós é um privilégio poder estar aqui, uma honra diante da grandeza do Sindiprestem. Agradecer novamente o presidente, o Sr. Vander, e não poderia deixar de te agradecer por esse bate-papo. Não tenho dúvida que a sua presença, a sua postura também fala muito, né, sobre a importância de estarmos prevenidos, olhando para um futuro promissor, olhando para o sucesso das empresas e que a gente possa fazer parte, mesmo que com dicas, com trocas de experiências, caminharmos juntos, né? Então, me coloco à disposição sempre de vocês. Será um prazer voltar. Mais uma vez, muito obrigado. Muito bom. Convite feito. O Alan já aceitou aqui em público, ao vivo. Então, ele vai voltar. Vocês esperem aí que o Alan já logo está aqui de novo, compartilhando esse conhecimento, essa experiência riquíssima com todos nós aqui. Muito obrigado, Alan. Obrigado a todos que estão aqui conosco aqui virtualmente. E fica o convite aqui para o próximo podcast. Muito obrigado, viu?